A gente tem acompanhado esse movimento, registrando inclusive esse melhor desempenho contra o dólar, né, entre as principais moedas do mundo. Sobre esse movimento, o que a gente deve esperar para o comportamento da nossa moeda ao longo de 2026? Converso agora com o Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez. Felipe, sempre um prazer receber você. Seja muito bem-vindo e bom dia. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Felipe, para onde... Eu sei que essa pergunta é capciosa, mas para onde que vai o câmbio 2026? É difícil dizer, né? Assim, eu acho que hoje todo mundo tem que estar ciente que o câmbio é muito afetado por tudo, né? Então tudo pode mudar com notícias novas. Mas tudo está sinalizando que esse ano é um ano positivo para a moeda brasileira. O real deve ganhar força em perspectiva ao dólar, porque o dólar tem um cenário de desvalorização global muito bem definido até o momento, né? A política econômica americana vem sinalizando um conforto com essa desvalorização do dólar a nível global. A gente tem todas as tensões geopolíticas que estão sendo criadas na agenda americana, que isso gera um certo desconforto nos investidores que procuram outros destinos ali para os seus recursos, e aí o Brasil vem se beneficiando dessa realocação de capital, e aí por isso o cenário brasileiro é muito positivo. Tem que ponderar que a gente tem um desafio interno grande, porque o cenário fiscal brasileiro ele não é dos melhores no mundo. Então, se a gente piora muito o quadro fiscal, se a gente piora muito os fundamentos, a gente pode acabar perdendo essa onda de desvalorização global do dólar que poderia nos ajudar. Mas, tudo mais constante, 2026 deve ser um ano onde o real vai se valorizar. Você mencionou esses aspectos principalmente globais e cita o Brasil com uma tendência, ou pelo menos com alguns componentes que trazem um risco maior, né? Um nível de incerteza maior. Pensando que 2026 é um ano eleitoral, com toda essa volatilidade que se espera, a tendência de fato é que o Brasil aproveite, surfe essa onda, pensando também no comportamento e no engendramento dessa série de políticas comerciais de Donald Trump, que tem como fim, né? Não digo como intenção, mas pelo menos como efeito, a desvalorização do dólar? Hoje, o Brasil, a gente está num momento positivo, no meio dessa confusão internacional envolvendo os Estados Unidos, porque a gente não está sendo alvo de nenhuma grande discussão que envolva um tarifaço, a gente não tem nenhum envolvimento muito próximo com o caso da Groenlândia, então assim, as brigas da vez lá dos Estados Unidos hoje não tendem a trazer um problema grande para o Brasil, então isso traz aqui uma perspectiva positiva para a gente. A gente tem um ponto do quadro da eleição que é o investidor estrangeiro, ele tem muita preocupação com o cenário de longo prazo fiscal brasileiro, né, essa estrutura macro, mas com as pesquisas sinalizando uma maior probabilidade de você ter uma alternância do ciclo político, independentemente de quem seja o nome que possa ganhar, mas todos os candidatos do espectro ali do que a gente entende como direita ganharam força, isso traz uma sinalização que 2027 pode ser um ano de reformas, porque mudando o ciclo político, você trazendo um governo mais reformista, e ele tende a pautar logo de cara o desafio fiscal, que realmente em 2027 vai ser gigantesco. Então, com isso, você traz ali uma confiança na hora dos investidores estrangeiros escolherem para onde vão, isso traz uma confiança extra na hora de escolher o Brasil. E em relação aos pares, né, o Brasil tem uma vantagem que é o tamanho do mercado, né? A nossa liquidez traz um conforto para muitos investidores que, às vezes, por questão de fundamento, até poderia preferir ir para outro destino, mas, dado o tamanho do mercado, ele não consegue se alocar, montar uma posição para aquele país, porque para desmontar a posição, no caso de dar errado ou reverter ali alguma premissa que ele tinha, demora muito tempo para sair. No Brasil, como a gente tem uma liquidez alta, montar posições e desmontar é muito mais fácil, rápido e menos custoso para esses investidores. Então, por isso, acho que o real aí tá como uns queridinhos da vez aí nesse começo de ano, e pode vir com um bom ano para 2026.
Felipe, em se confirmando a tendência eleitoral contrária a essa que você traz, né? Porque há uma perspectiva, por exemplo, de um avanço de uma agenda de reformas a partir de 2027. Comenta-se muito no mercado também que, independentemente se for o partido A, o partido B, corrente A ou corrente B, seria praticamente inviável não fazer alguma coisa acerca exatamente do ambiente fiscal do país, independentemente se, por exemplo, o presidente Lula for reeleito. Mas pensando nessa perspectiva, o presidente Lula com a máquina na mão, a gente tem acompanhado uma inflação um pouquinho mais comportada, uma confusão também no campo da direita, né, com o Flávio Bolsonaro sendo indicado, causando também um mal-estar no mercado, Tarcísio correndo por fora, sendo defendido pelo Centrão. Em meio a esse imbróglio todo, em se confirmando em outubro uma vitória, ou pelo menos até antes, né, a partir de um determinado momento em que perceba-se que de fato o presidente Lula está fortalecido, é favorito, isso deve também impactar a taxa de câmbio? Com certeza, isso tem um efeito, assim, de imediato, traria um efeito negativo para o câmbio, a gente sentiria aí uma resposta contrária, né, com uma desvalorização do real, mas aí vai depender muito que se o presidente Lula, né, qualquer partido aí que não tem uma agenda reformista, que sinalize maior força, vai depender muito como ele vai conseguir convencer o mercado e a sociedade que em 2027 ele de fato vai aderir a essa agenda de reformas, que ele de fato vai endereçar o desafio fiscal e outros desafios que a gente possa ter para melhorar essa estrutura macroeconômica e a perspectiva da dívida brasileira. Então, depende muito desse posicionamento. Hoje, o que se tem é que no PT não é uma prioridade a agenda fiscal, né? Reformar e fazer o ajuste fiscal hoje não está ali nas principais prioridades da agenda do governo, porque nesse governo, nesse mandato, a gente teve uma deterioração da situação fiscal brasileira, né? Mas isso tudo pode ser reinterpretado a depender da forma como os políticos se posicionem, né? Todo esse ciclo político é difícil para eu analisar como economista, né, pensando como economista, mas o que importa mais é esse compromisso com as agendas. Tem que observar que 2027 é um ano que o próprio arcabouço fiscal ele obriga um ajuste das contas públicas ali, pela dinâmica do gasto que vai vir. Então, isso por si, às vezes já dá um conforto que 2027 vai ser um ano de apertar o cinto, independentemente do quanto o governo esteja comprometido na agenda, e isso ajuda a perspectiva de fluxo de capital para o Brasil. E a gente também tem, ainda nesse ano, principalmente no começo do ano, um carry muito positivo. Isso ajuda para os investidores trazerem recursos para o Brasil e aí o real está se beneficiando desse fluxo. E sobre o arcabouço fiscal, é só tirar algumas coisas do teto, tá tudo certo. Deixa uns gastos de fora para não compor ali a meta, tá tudo bem. Você falou do carry, Felipe, brincadeiras à parte, né? A gente tem hoje o início das reuniões aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, né? Dos comitês de política monetária, expectativa de manutenção dos juros aqui e lá também. Pensando nesse diferencial de juros, esse impacto para o câmbio ele já está precificado, e eu jogo também para as próximas reuniões, com a perspectiva de um corte, né, de 0,25, meio ponto, dependendo da casa de análise, em março. O próprio o próprio FONC, também lá nos Estados Unidos, com uma perspectiva a partir da mudança em maio do chefe da cadeira do Federal Reserve. O que a gente pode esperar exatamente desse diferencial de juros e do comportamento no mercado de câmbio? Para essa reunião, a gente vai conseguir manter o carry, porque o mercado não espera mais nenhum movimento do FONC nem aqui do Copom, né? Qualquer coisa que venha de ambos os lados seria algo extremamente inesperado pelo mercado, né? A partir de março, aí a gente vai ter que observar o que vem nas atas ali do comitê, dos comitês, né? Porque o próprio FONC ele já vem destacando que ele vai manter a sua postura reunião após reunião, vigilante, observando os dados, que a depender como a economia e os dados reais se mostrarem para o comitê, eles vão determinar a próxima ação. Então, eles não estão sinalizando nas últimas reuniões, né, ao longo de 2025, de que haveria um guidance de médio prazo, por exemplo, entendeu? Para algumas reuniões. Então, realmente vai ser capítulo a capítulo. Aqui no Brasil, a mesma coisa. O nosso Banco Central está extremamente conservador, ortodoxo. Ele está dizendo que ele vai se manter, até então ele estava
dizendo que vai se manter observante aos dados, né, e vigilante à inflação, que ele nem se furtaria de tomar qualquer decisão caso fosse necessário, e acho que esse tom ele deve permanecer, porque o Banco Central aparentemente só vai se mexer quando ele realmente tiver com conforto que a meta de inflação será cumprida no horizonte relevante ali da política monetária, ali que hoje está para o terceiro trimestre de 2027. Então, dado isso, a gente vai ter que observar capítulo a capítulo, qualquer desvio aonde leve ao Fed cortar os juros antes do Brasil, isso beneficia muito o real por melhora dessa relação do carry, né, desse spread de juros Brasil-Estados Unidos. E da mesma forma, se o Banco Central americano segura mais ali o freio de mão e o Banco Central brasileiro começa a cortar os juros até de forma mais acentuada, isso também diminui a perspectiva de carry e isso traz um efeito inverso no câmbio. Tá? Então, a política monetária realmente vai ser algo muito importante para se acompanhar aí nos próximos 30, 60, até 90 dias. Conversei com Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez. Felipe, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Foi um prazer, muito obrigado. Conte sempre com a gente. Prazer é sempre nosso. Abração.